Sim, cá estou eu de novo, de férias, e eu prometi que o Flamengo não ia atrapalhar as minhas férias. E depois da vergonha dos 4-0 para o Bragantino, o Flamengo enfrenta o Santos e quase que o Flamengo estraga as minhas férias. Fica aí, vamos conversar sobre essa vitória muito da safada. Calma, corneta. Fala, corneta, tudo bem com você? Bom, vamos lá, falar desse jogo. O que você pensa? Bom, o Flamengo vai enfrentar o Santos e o Santos está numa draga. Mas, por outro lado, eu acho que o torcedor do Santos deve ter pensado, pô, depois do problema que a gente teve aqui, ainda bem que nós vamos enfrentar o Flamengo, que perdeu de 4-0 para o Bragantino. Então, o Flamengo está numa draga. Pois é, times, né, que estavam ali em dragas diferentes. O Flamengo, depois de uma sequência de vitórias muito da fajuta, e o Santos, depois de todo o problema ali acontecendo na Vila Belmiro, com o estádio vazio, e encontro de gigantes. O que nós tivemos? Uma pelada televisionada. O jogo foi um amistoso de luxo, uma verdadeira pelada, um jogozinho muito do safado, um jogo sem vergonha, um jogo ruim de se ver. Mas a minha preocupação maior não é o Santos, a minha preocupação é o Flamengo. O que o Flamengo apresentou? E, cara, preocupante, muito preocupante. Depois da vergonhosa derrota para o Bragantino, o Flamengo tinha a obrigação de apresentar um desempenho bom. E foi tudo que o Flamengo não apresentou. Muita posse de bola, é verdade, controlou o jogo, controlou o Santos, mas como, né, a gente já vem falando por aí, arame liso, controla, muita posse de bola, mas um time completamente sem tesão para fazer gol. O Flamengo tem ali amplo domínio da partida, consegue trocar passes com muita facilidade, mas não tem vontade para fazer gol, não tem aquela gana para fazer gol que nós já vimos esse grupo, né, ou parte desse grupo ter, né, aquela vontade de fazer 1, 2, 3, 4, não importa, encher o adversário de gols. Não, o Flamengo não tem essa vontade e isso é muito preocupante. Um primeiro tempo ali com um desempenho muito fraco, como eu falei, amplo domínio, posse de bola, mas sem ambição. O Jorge Sampaoli já vem falando aí que falta ao Flamengo contundência. Na verdade, falta tesão, falta vontade, falta até em alguns momentos um pouco de brio. O time do Flamengo, pelo menos, tem se apresentado de uma forma muito blasé. Eu já tenho falado isso em outros vídeos, uma forma muito burocrática. A impressão que se tem é que os jogadores não querem estar ali, que jogam por obrigação, que não há mais brilho nos olhos. Talvez porque já ganharam muita coisa? Sim, talvez. Mas o que a gente se incomoda muito é que a torcida continua apoiando, as expectativas sobre o time continuam muito grandes e o Flamengo troca treinador a cada 6 meses ou menos e continua a mesma coisa. Logo, o problema não é e nunca foi treinador, e eu já venho falando isso há bastante tempo. Não era Dorival Júnior, não era Vitor Pereira, não era Paulo Souza, Renato Gaúcho, Rogério Ceni, Domi, não era. O problema são os jogadores. Todos os treinadores enchem a boca para falar do elenco do Flamengo. É um elenco vitorioso, é um elenco de muita qualidade, mas é um elenco sem vontade. E aí quando você vai ver jogadores que estão chegando, parece que eles são contaminados com esse modo blasé de jogar bola. Você não vê gana. Vou te dar um exemplo. O Davi Luiz, quando chegou ao Flamengo, nos primeiros jogos, era de uma vontade muito grande. Hoje em dia irrita. O próprio Ayrton Lucas, que a gente já viu aí, começando ali com muita vontade, com muito tesão, com muita intensidade, hoje em dia a bola sai, ele
sabe, não se manifesta. Tomamos um gol ali no rebote que ele poderia encostar no cara, ele não se manifesta. Então você não vê indignação. Você vê o gol que o Santos tomou, o que o Santos fez, o primeiro gol, o cara passa pelo Léo Pereira e ele não se vê indignado por ter tomado um gol. Então, isso me estranha muito, esse comportamento, né, meio que arrogante da equipe do Flamengo. O Flamengo é a cara do Gerson, um jogador arrogante. Gosto muito do Gerson, mas ele é muito arrogante jogando bola. É de uma marra jogando bola absurda, sabe? Absurda. Ele joga como se aquilo fosse... Ah, cara, ok, vou lhe dar um pouco do meu talento, mas não me apurrinha muito não. Se puder, não fala comigo. Se puder, não joga a bola em mim, porque, tô cansado disso aqui. É a sensação que eu tenho. Você vê ali o Gabigol jogando, mesma coisa. Você vai ver o Everton Ribeiro jogando com aquela intensidade dele, né? Com aquela energia, com aquele dinamismo. Então, cara, isso preocupa muito. O que eu estou torcendo é para que alguns jogadores não sejam contaminados, principalmente o Pulgar. O Pulgar não seja contaminado, porque nós hoje dependemos do Pulgar. Se o Pulgar não joga, o time do Flamengo não consegue produzir. Você vê o Pedro, quando ele estava num bom momento, hoje em dia ele já está num momento ruim. Será que o momento é só ruim? Eu acho que não. Eu acho que existem muitas outras coisas dentro desse grupo do Flamengo. Porque não é possível que um grupo consiga oscilar tanto de comportamento. Uma coisa é você ter um jogador jogando mal, 2 jogadores jogando mal, 3 jogadores jogando mal, já fica esquisito. 4, já começa a ficar ali bolado. Agora o time todo entra jogo e sai jogo, não evolui. Exemplo, Arrascaeta. Como é que cai de rendimento assim? Nós já estamos em junho, chegando julho. O jogador não consegue se condicionar fisicamente, não consegue melhorar tecnicamente. Ué, nesse momento da temporada, por quê? Mas é o que o Sampaoli, o jeito dele. Ok, o problema era o Sampaoli, beleza. E o outro? E o Vitor Pereira? O problema era o Vitor Pereira. Tá bom, beleza, Vitor Pereira teve problema com o Corinthians. O pessoal falou ali que ele não era flor que se cheirasse. Beleza. Então o problema era o Dorival? O problema era o Paulo Souza? O problema era o Renato Gaúcho? Ou seja, o problema são sempre os treinadores, nunca os jogadores. Isso não está certo, isso não está legal. A partida que o Fabrício Bruno fez foi uma partida muito fraca. A partida que o Gabigol fez, uma partida muito fraca. A partida do Everton Ribeiro, principalmente no primeiro tempo, muito fraca. Aí o jogador vai lá e faz um gol e tem-se a ideia de que ele jogou muito. Não, isso não é verdade. Por incrível que pareça, dentro de toda a mediocridade, o que foi um pouquinho melhor e por isso destacou foi o Cebolinha, que foi o jogador que mais tentou, apesar de errar tudo aquilo que tentou. Fez um gol ali porque estava praticamente frente a frente com o goleiro. Fora isso, errou tudo. Tentou, mas errou. Então, é difícil a gente chegar aqui agora e ficar falando de tática, ficar falando de aspecto técnico, sistema, movimentação, quando o que está mais incomodando a mim, e eu tenho certeza que ao torcedor rubro-negro, é o comportamento do jogador, a apatia, a falta de vontade de jogar bola, a falta de vontade de querer ganhar e ganhar de muito. O que eu vejo hoje na equipe do Flamengo é uma equipe que, se alguém chegar para ela e falar, meu amigo, você não precisa nem trocar de uniforme, eu vou te dar a vitória por 1-0, você aceita não jogar? Eu tenho quase que total certeza que a grande maioria dos jogadores vão aceitar. Eles não querem mais jogar bola. Então, essa é a visão que eu tenho hoje da equipe do Flamengo. Quero muito queimar a minha língua,
Quero muito que isso mude. Quero muito, né, daqui a um mês, 2 meses, chegar aqui e falar, cara, temos um Flamengo de volta. Porque hoje não temos. Vencemos? Vencemos. Mas o problema não é a vitória. O problema, quando nós vencemos o Grêmio por 3-0, não foi o placar de 3-0, como eu falei em outros vídeos. O problema não foi o 4-0 que nós tomamos do Bragantino. Não, quer dizer, nesse caso foi também. O problema não foi ganhar do Santos, ganhar por ganhar. O problema é desempenho. É você olhar e ficar tranquilo. Não, com o Flamengo você não fica tranquilo. O Santos, naquela draga, um time fraco, o Flamengo, se jogasse como a gente espera, dava uma goleada histórica, porque o Santos dava de espaço para o Flamengo um latifúndio. E os jogadores, quando chegavam ali, é um toquezinho para cá, um toquezinho para lá de primeiro, uma jogada mais firulenta para cá, pouca gana para fazer gol, pouca vontade para fazer gol. Não pode fazer gol feio, só pode fazer golaço. Só serve golaço, só serve gol bonito. Então isso preocupa. A cada ataque do Santos, a impressão que você tinha que, lá vai sair gol. Ou seja, não há mais segurança na defesa, não há mais aquela segurança de que o ataque vai produzir algo consistente e rotineiro. Não há. O Flamengo não tem imaginação, o Flamengo não tem criatividade, a bola não passa pelo meio, quando passa é sempre com muita dificuldade, é sempre chutão. Fala em chutão, Matheus Cunha errou todos os chutões que ele deu. Isso é o Flamengo de hoje. Então, nos preocupa. Temos agora aí jogo da Libertadores. Acredito que nós iremos passar, mas esse não é o maior problema. O problema, como eu já falei, é o desempenho e a perspectiva para jogos futuros, a perspectiva para o que está por vir. E quando eu olho para frente e imagino o que virá, a sensação não é boa. Valeu? Forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Não se esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Valeu, fui!